Olá, meus amigos da Comunhão Espírita, eu me chamo Vera, sou colaboradora do Luzes do Caminho, da nossa amiga Celinha, nossa presidente dessa casa, que nos acolhe, né? E me deu esse convite e com muita alegria eu estou aqui, né? Para trocar ideias com você sobre todos os conhecimentos da doutrina espírita e para que a gente possa ficar, né, unidos, continuarmos juntos, porque estamos com muitas saudades, né, daquela presença física, mas esse momento ainda requer em que a gente fique nos nossos lares, para que todos possamos, né, daqui a pouco voltar com todo o gás, com toda nosso emocional. E então, para que isso tudo fique equilibrado, estamos aqui com esse nosso trabalho virtual, trocando ideias, tá? Antes de então começarmos as nossas reflexões, então eu vou convidar a todos para que a gente possa fazer uma prece e seguido os amigos da espiritualidade, então, que nesse momento nos envolvam para que possamos, né, fazer lindas reflexões importantes para o nosso conhecimento, importantes para o nosso aperfeiçoamento, e que o nosso mestre e os nossos guias estejam junto de nós, né, nos intuindo, e que essa energia, essa egrégora de muito amor, de muita paz, possa expandir e chegar a todos aqueles lugares onde existam, né, que precisam dessa energia, nos nossos hospitais, nos nossos irmãos que estão com enfermidades, que possam receber essa energia de muito amor, de muita paz, e que consigam, né, se equilibrar, acreditando nessa lei maior, acreditando em todos os momentos que são necessários para o nosso desenvolvimento espiritual e material. Então, envolvidos com esses sentimentos de gratidão, de muito amor, vamos então iniciar as nossas reflexões sobre alguns assuntos da doutrina, né, que são bem importantes para que a gente possa ter mais equilíbrio, né, nas nossas vidas. Então, a Celinha nos trouxe um assunto para que a gente possa falar sobre lembrança da existência corporal. Tá? E esse assunto, ele está lá no Livro dos Espíritos, na questão das perguntas, né, da questão 304 a 319. Mas antes de entrar e falar, né, vamos ler algumas questões do Livro dos Espíritos. Antes que a gente entre especificamente nessas questões, eu gostaria de trazer para fazer uma reflexão junto com esse assunto sobre essa lembrança de nossas vidas, né, de vidas passadas, quando chegamos, é lógico, no mundo espiritual. Então, para que a gente chegue no mundo espiritual, eu gostaria de falar sobre o desencarne, né? Porque muitas vezes é um assunto em que a gente se sente, nós não falamos sobre o nosso desencarne, sobre a morte, né? Na realidade, a gente fala mais de desencarne porque nós, né, deixamos esse corpo material, essa matéria que envolve nosso perispírito, que envolve nosso espírito, nós deixamos no mundo em que essa matéria pertence, né?
hoje encarnados no planeta Terra. Então, o nosso corpo material, quando nós voltamos à nossa casa, voltamos à nossa pátria espiritual, então esse corpo, essa matéria, essa carne fica nesse espaço. Então, nesse desencarne, esse desencarne para o espírito, né, para o ser pensante, ele é um renascimento, né? O espírito que está preso na matéria, quando desencarna, volta à sua casa, então ele renasce, ele se sente liberto, tá? Claro que esse processo ele é um processo onde os nossos amigos da espiritualidade nos explicam, em que nós passamos por momentos de turbulência. E aí eu trago um exemplo, que quando nós vamos viajar e quando a gente faz uma viagem longa, muitas vezes trocamos o nosso fuso horário, né? Vamos fazer uma viagem muito longa de avião, então a gente tem toda a preparação e nós nos sentimos um pouco deslocadas, né? Por esse tempo, porque saímos aqui num horário, pegamos um fuso horário de 4, 5 horas a mais. Então o nosso corpo muitas vezes ele leva um tempo para se adaptar nesse novo horário. Então o nosso desencarne, segundo os amigos da espiritualidade, quando nós acordamos no mundo espiritual, nós temos um período, né, de adaptação. Nós temos uma palavra que eles usam, um tambor, né, até que a gente vá se ambientando o nosso retorno. E isso é natural, isso é importante. E aí depende do nosso quadro espiritual, depende da nossa estrutura, depende do nosso equilíbrio, dos nossos sentimentos, né? Se somos muito apegados a muitas pessoas, e qual é o momento, né, da nossa situação, se estamos leve, se estamos em paz ou não, se estamos em muitos conflitos. Então, cada espírito como os amigos da espiritualidade dizem, vai ao infinito a diversidade. Nós somos seres diferentes, cada um é cada um, tá? Então não existe uma receita de bolo em sentido de desencarne, em sentido de vida espiritual, tá? Mas são coisas, e aí nós vamos associar essa ideia que nós temos de desencarne a quando chegarmos na nossa morada, retornamos à nossa pátria, qual vai ser então as nossas lembranças da nossa existência? A última, essa que desencarnamos, ou de outras todas? Como é que isso se processa? Aí voltamos a falar dessa viagem, tá? Que nós, sempre, quando vamos fazer uma viagem, vamos dizer uma viagem mais longa, né? Uma viagem, por exemplo, se fôssemos hoje sair do Brasil e fôssemos para a Europa, se fôssemos para o Japão, né? Que é um outro lado, são muitas e muitas horas de diferença, e isso falando de um voo de avião. Então, nós colocamos essa ideia, porque para isso nós todos fazemos uma grande preparação, tá? Nós precisamos ver a moeda corrente do país, precisamos estar equipados com recursos financeiros, nós precisamos saber levar-nos vestuário adequado, nós precisamos fazer esses trâmites então é toda uma preparação, né? Uma preparação também com relação aos nossos conhecimentos do local onde nós vamos, vários tipos de preparações para que a gente possa chegar. Nós temos preocupação em nos
preparamos para essas viagens. Tá? Então, como é que é a nossa preparação hoje? Como estamos vivendo e qual a nossa preparação para alguma coisa que é muito certa? Porque depois que nós nascemos, um dia nós vamos retornar à nossa casa, à nossa pátria espiritual. Então, qual é hoje a nossa preparação para essa grande volta? Como é que nós estamos nos preparando? Isso é muito importante. E quando a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso quando? Se não sabemos qual o momento e o dia que estaremos retornando à nossa pátria espiritual. Isso é importante, porque isso está ligado também às nossas lembranças da nossa existência. O que é importante que a gente leve de lembrança dessa encarnação? Como nós vamos viver os nossos dias sabendo que é certo o nosso retorno à nossa pátria espiritual, que é certo o nosso desencarne, e o que nós gostaríamos de nos lembrar no nosso futuro, né? No nosso futuro em outras encarnações, no nosso retorno à pátria espiritual. E é isso o que mais importa. Tudo depende de como nós vivermos o hoje. As nossas lembranças da nossa vida, né? De tudo aquilo que estamos vivendo no nosso dia a dia. E aí, as questões 304 e a 305, ela vem falar. Kardec pergunta: o espírito se lembra da sua existência corpórea? E os amigos da espiritualidade falam que sim. Tendo vivido muitas vezes como homem, recordas do que foi. E te asseguro que por vezes se ri e se apieda de si mesmo. E aí eles dão um exemplo que seria como uma criança, né? Um adulto que chega a lembrar da sua infância, de quantas coisas ele fez, né? De quantos momentos, né? Das atitudes infantis. Então, quando chega na idade adulta, ele ri dele mesmo, né? Das suas atitudes, de quantas inconsequências, né? De quantas atitudes intempestivas, de falta de paciência, daquele ser que, né, era infantil. Então, assim, os irmãos nos dizem que somos nós lembrando das nossas existências quando chegamos ao mundo espiritual. E essas lembranças que nós temos, elas são logo depois que desencarnamos, já se descortina tudo aquilo que nós vivemos? Será que isso acontece momentaneamente? Como nós falamos, não existe uma receita de bolo. Cada ser é um ser. E aí, depende da utilidade dessas lembranças. Qual vai ser a utilidade das minhas lembranças? Tudo isso vai ter um momento certo. Os amigos da espiritualidade nos comentam que cada um de nós tem um tempo desse tambor, né? De saber que desencarnou. Cada ser, e depende da maneira em que foi o seu desencarne. Muitas vezes, né, irmãos que tiram, né, pelo suicídio, ou irmãos que sofreram um desencarne sobre um acidente muito repentino. Então o espírito leva muito mais tempo até
se acostumar, né, com o seu desencarne, com a sua nova etapa de vida. E as lembranças que ele vai ter são aquelas que vão envolver e estar ligada muito aos seus sentimentos. Então, dependendo como estão os sentimentos, como está o seu equilíbrio. Né? A questão 305 fala também da como se apresenta, de que maneira que se apresenta a nossa lembrança. Nós lembramos de tudo já, se passa, né, um filme da nossa vida, a gente ouve muito falar sobre isso, de tudo aquilo que a gente vivenciou, ou não. Na realidade, os amigos nos dizem que não. Tudo vai acontecendo de uma maneira gradativa e de tudo aquilo que seria necessário para o benefício daquele irmão que está, né, na espiritualidade. O que é necessário? Hoje, por exemplo, nós nos lembramos de alguma coisa, por exemplo, o que vestimos ontem, por exemplo. O que comemos no almoço de ontem? Nós lembramos? Será que é necessário algumas lembranças para o nosso dia a dia? Ou aquelas que envolvem mais os nossos sentimentos? Ou aquelas lembranças que nos trazem maior aprendizado? Muitos de nós, inclusive no mundo espiritual ou nessa própria encarnação, nós trazemos lembranças, muitas vezes lembranças de muito sofrimento, de situações em que vivemos, né, de perdas de pessoas que nós amamos, né? Dessas lembranças, nós lembramos de detalhes, tá? Do dia, se aquele dia era nublado, qual foi o sentimento que nós tivemos, tantas situações em que vivemos do lado desses irmãos que já não estão mais conosco. Então, muitas vezes, situações de sofrimento, o Espírito sim leva, porque principalmente desses momentos há um grande crescimento, uma reflexão desse irmão, desse espírito. Então, com certeza, ele leva lembranças. Mas também levamos lembranças desta encarnação ou também, né, já no mundo espiritual, de momentos muito felizes. E lembramos até de detalhes importantes, se chegamos no horário, se não chegamos, e muitas vezes de roupas, daquilo que usamos. Então isso é muito importante, da gente saber que todas as nossas lembranças estão travestidas de sentimentos. E muitas vezes quando gostamos, né, de alguma coisa, lembramos até do perfume de flores, lembramos do cheiro de um café gostoso. Essas nossas lembranças estão muito ligadas àquilo que nós gostamos. E com certeza no mundo espiritual é uma sequência da nossa vida, porque nós desencarnamos, nós não morremos, nós continuamos. E com certeza, meus irmãos, o que nós vamos lembrar no mundo espiritual? Então, a questão dessas lembranças, o que importa para o nosso espírito, e sim a vivência, o sentimento que nós carregamos dessas lembranças, né? Algumas questões mais, a 313, falando também da lembrança das existências corpóreas, né? Kardec pergunta e o homem que foi feliz, né, na sua encarnação, eles têm o sentimento de perda, um sentimento de ter deixado toda aquela vida feliz quando desencarnou?
ou não, né? Então aqui o homem que então foi feliz lastima, né, o que perdeu na terra. Vamos dizer que nós tenhamos uma encarnação, né, com pais maravilhosos, com pessoas maravilhosas, com muitos amigos, né, ou com o nosso cônjuge, com a pessoa que nós vivemos. Então nós partimos e deixamos essas situações, deixamos esses seres. Como é que fica, né? Qual é o sentimento do espírito quando chega ao mundo espiritual, deixando essa situação, essa vivência que muitas vezes era de muita felicidade para ele, né? Qual o sentimento dele? E aí os nossos amigos dizem que somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à sua natureza, impureza, né? Então, na realidade, tudo está dependendo da nossa elevação, de qual o nosso grau, tanto intelectual quanto o nosso grau de entendimento moral dessas leis que regem o nosso universo. Tem um comentário também nesse quesito aqui no Livro dos Espíritos, um comentário bem interessante de Kardec, falando que a situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, na razão do grau do seu entendimento moral e intelectual. E aquilo que nós estamos falando. Tudo depende do nosso equilíbrio, dos nossos sentimentos e de como nós vamos encarando, e aí encarando o nosso dia a dia, encarando a nossa vida, porque tudo na nossa vida, nós estamos hoje encarnados, podemos desencarnar a qualquer momento, mas o nosso espírito traz as lembranças e traz as experiências daquilo tudo que vai vivendo e daquilo tudo que ele vai aprendendo. Então, como a gente sempre fala, a natureza não dá saltos, né? Se nós plantamos uma semente, existe todo um processo de germinação, existe todo um processo de cuidado daquela planta, de uma continuidade de manutenção, né, para que ela depois brote, né, possa ser até muitas vezes replantada. Tem todo um processo de crescimento, né, que vai depender de vários fatores para que influencie esse crescimento, para depois essa semente, né, essa planta que virou planta, possa ser flores ou que possam dar frutos, pode ser uma árvore frutífera. E assim somos nós também. E as nossas lembranças vão nos fazendo parte de todo o nosso processo, encarnados ou desencarnados. E esse processo vai depender de tudo aquilo, das nossas escolhas, de tudo aquilo que estamos escolhendo diariamente nos nossos caminhos, nas nossas vidas. E esse momento é um momento em que estamos fazendo muitas escolhas. E os irmãos já se aperceberam que nesse momento nós estamos muito mais dentro dos nossos lares e vivendo com aqueles que é o nosso primeiro laboratório, que estão nos trazendo outras experiências. E aí nós estamos trocando essas lembranças, né, com esses irmãos. Foram aqueles que o nosso Pai nos deixou como o primeiro laboratório, a nossa primeira morada, né, nessa encarnação. E quais as lembranças em que nós vamos estar levando desse primeiro laboratório, dessa primeira escolha que nós fizemos, né?
dos nossos pais, dos nossos cônjuges, das nossas pessoas que amamos, dos nossos irmãos. São essas escolhas que nós vamos fazendo, que estamos aprendendo. Escolhas então importantes que envolvam todos aqueles seres, né, que estão nesse lar, nesse laboratório. Seguindo então essa ideia, falando das ideias, né, de todos os nossos pensamentos, tem uma questão também bem importante, que é a questão 318, que ela fala nas ideias dos espíritos se modificam, né, depois do seu desencarne. Como é que funciona as nossas ideias? E aí os nossos amigos dizem que sim, que em muito as nossas ideias se modificam após o nosso desencarne. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Então, ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, ou seja, as ideias fixas que a gente fala, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui, e aí ele vê as coisas mais claramente. Então, que procura os meios de melhorar. Então, nós temos todas as ferramentas e nós temos toda uma assessoria, esses amigos da espiritualidade nos intuindo, e quando nós desencarnamos, nós somos assessorados, nós somos acolhidos, né? E esses amigos vão pouco aos poucos nos orientando, nos guiando, e nós então vamos abrindo, né? Porque quando desencarnamos, nós nos libertamos deste corpo. Então, isso vai nos facilitar também a gente sair com outras ideias. Então, pouco a pouco, nós vamos encontrando esses meios importantes e necessários para a gente se melhorar. E essas lembranças são gradativas, são dentro das nossas experiências, com muito equilíbrio, né? E com muito entendimento. Isso que é o mais importante. E principalmente a importância em que a gente possa trabalhar no nosso dia a dia, sabendo que vamos estar contribuindo com o nosso desenvolvimento e daquilo tudo que é necessário para o nosso espírito trabalhar. Muitas vezes é muito difícil isso, mas a gente precisa encontrar os nossos objetivos e encontrar os nossos caminhos. E aí a gente vai conseguir, né, dar uma sequência, encarnados ou desencarnados, vivendo da melhor maneira, junto dos nossos e junto de todos aqueles que é importante na nossa caminhada. Vamos estar agora nesse momento fazendo uma solicitação de encerramento, de que todos aqueles amigos da espiritualidade, encarnados, desencarnados, que estão precisando, né, de uma energia de amor, de equilíbrio, de paz. Então, que nesse momento, todos os mentores dessa querida, amada casa, Luzes do Caminho, que possam receber um abraço com muita energia de muita paz, de muito equilíbrio, né? Que chegue no coração de cada irmão que estiver conectado, de cada ser que necessite. Então, que se sintam amparados e que recebam, né, as bênçãos do nosso Pai. E um grande abraço do nosso Mestre. Agradecemos por esse momento de estarmos juntos e em breve, com certeza, estaremos, né, nos abraçando
novamente na nossa casa, no Luzes do Caminho. Um grande abraço a todos e até a próxima. Que assim seja.